Unificação e individuação. Quando a gente entra na unificação, você começa a perceber que tudo que está do lado de fora está te mostrando algo emocional ligado a coisas que você precisa ver. Você percebe as sincronicidades da vida, você começa a receber informação, você pergunta e recebe respostas, você entende a dor, a tua própria dor através da dor da outra pessoa, tu entende que tudo isso está interligado de alguma forma, sutil e inexplicável. É a energia da unificação da energia de Deus, né? Energia divina, energia do todo. Você começa a perceber que tu e o outro não tem diferença. Então não é mais o teu eu individual. Você começa a entender que você sim é a outra pessoa também. Só que esse processo, depois de um determinado tempo, conforme tu vai expandindo, você amplia tanto esse campo, isso fica tão grande que você precisa voltar a individuar. Então, é como se você tivesse uma expansão espiritual, que você se sente conectado com tudo e com todos, mas ao mesmo tempo, daqui a pouco você começa a ficar perdido nisso. E precisa voltar para dentro. Voltar para quem tu é, voltar para tua vida, voltar para o material e sair só do campo espiritual da coisa, começar a colocar as coisas em prática e começar a usar o teu ego mais curado a favor do que você veio experienciar aqui. Então, quando você está nesse processo de voltar para a tua individuação, começa um processo bem interessante, que é o processo de desvendar de sombra. E aí, quando você começa a voltar para o teu ego, para o teu eu, é como se essa expansão viesse de um movimento de retração. E aí, coisas muito densas da tua personalidade, características que antes eram só vistas de uma forma boa para você, elas começam a te mostrar algo que não é a verdade da fonte que você acessou. Que vem comportamento egóico, comportamento de julgamento, vem a questão de tu brigar pelo teu espaço, de ser mais que o outro, de se ver maior ou menor, mais inteligente ou menos, de se ver nesse lugar de inadequação. E aí você olha para esse monte de sombra e diz, tá, eu acessei aquilo lá, mas agora isso aqui dessa individuação não faz muito sentido. E aí, quando você começa a limpar esse processo de sombras que aparece, é que você começa a entender a mecânica disso aqui que tu está vivendo. Que é uma experiência polar, né? Tem polaridade. Então, às vezes a energia, tudo que está acima está abaixo, então todo tanto que tu subiu é o tanto que você vai ter que descer depois, e a mesma coisa, depois desse tanto que você desceu, você vai subir mais, depois você vai descer mais, porque essa roda de samsara, ela vai forçar esse movimento constante na tua experiência de vida. Para que cada vez mais você sutilize o espiritual sem se perder apegado ao material. Então esse processo é muito louco. Porque a maioria das pessoas, assim como eu, demora para entender isso na prática. Às vezes a gente tá lá super bem, às vezes a gente tá com a cara no lodo. Não é fácil. Ah, e autoconhecimento não é fácil nada. Quem te falou que é fácil, cara, tá escondendo o jogo. Ah, porque não é fácil nada. Então,
é entender que, obviamente, cada um veio para curar questões. E tem pessoas que têm menos carga que outras, de acordo com as escolhas. A lei do retorno, né? A energia, ela é circular e ela retorna o tempo todo. Lembra da roda? Mesma coisa. Mas tem um movimento forçado. Tem um movimento sempre que está sendo forçado. E esse movimento é o que faz você sair, às vezes, até de um lugar de... Eu tava super bem agora, cara, o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu tô fazendo tudo que eu tô fazendo? Aquela vontade de jogar toalha. E quem não teve, que atira a primeira pedra. Porque a gente tem milhares de vezes a vontade de jogar toalha. A minha toalha, tipo, tá sempre no ombro. Mas é entender esse processo interno com amor, com entendimento, com clareza, sem justificar. E se ver nesse lugar de capacidade de se transformar. Entendendo que tudo, né? O todo é tudo. E todos somos um, que nem diz o professor, né? Todos somos um. E quando você começa a integrar o todos somos um, você entende que você não é melhor que o coleguinha que tá do teu lado se tu tá observando o que tá do teu lado. Já diria o Hewland, né? Do Ho Oponopono. Então, é aquilo. Se está no outro que eu estou vendo, está em mim. Algo tem a ver comigo. Não tem nada fora, tá tudo dentro. A conexão é profunda. E isso pode parecer papo de biruleibe, que isso é minha filha. Da biruleibe. É papo de biruleibe. Mas o que eu tô falando pra você é uma coisa que você sente. Não é uma coisa que você racionaliza. Você observa. A vida faz tu observar. E aí a coisa começa a mudar. Porque o mais doido da experiência é você estar nessa integridade de aceitar o teu papel no mundo sem se sobrepor ou sem se diminuir de ninguém. Saindo dessa visão de todo, de unificação, para voltar para a unificação, a individuação. Eu sou um indivíduo criado pela fonte para criar algo. E quando tu vê isso na prática acontecendo, é muito massa. Tu vê as pessoas e diz, cara, olha o que Deus manifesta por ele. Tu começa a ver as coisas bonitas que Deus manifesta através das pessoas. E isso faz com que você consiga ver também as coisas bonitas que você mesmo manifesta. Na sua vida e na vida dos demais através do que você faz. E esse é um processo muito profundo. Não é raso. Não é fácil. É de pura expansão e entendimento de que a unificação é isso. Não tem distorção que te diminua. Você é o que veio ser. Expande e cresce.